José, ao ser lançado na prisão, continuou trabalhando com Deus. José continua trabalhando com Deus. Eu quero ler com vocês Gênesis, capítulo 39, verso 21 ao 23. Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão. E ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José. Ele concedia bom êxito em tudo que realizava. Novamente encontramos no texto a ênfase de que o Senhor estava com José, indicando que José estava em plena comunhão com Deus, trabalhando com Deus. A vida passou mais uma rasteira no pobre José. Mesmo ele sendo um escravo exemplar, honesto, leal e íntegro, acabou sendo jogado injustamente na prisão. Mas José continua servindo a Deus conscientemente. Ele sabia que estava preso no cárcere onde se prendia os prisioneiros do faraó. Ele poderia ter se resignado com o infortúnio de sua vida, com o infortúnio que mais uma vez lhe sobreveio. Contudo, José decide servir ao carcereiro como quem serve a Deus, assim como ele havia feito com Potifar. Ele continuou acreditando que o placar do jogo ainda poderia ser virado, mesmo num lugar de sofrimento, de cadeia, de desesperança. José continuou servindo com excelência. Ele colocou à disposição do carcereiro o seu dom de administrar. E ele serviu sem esperar nada. Nada. Sem ter o conhecimento também de como Deus viraria o placar do jogo da sua vida. Ele não sabia qual seria a jogada de Deus, mas ele simplesmente decidiu trabalhar com Deus enquanto vivesse. José não desistiu de continuar trabalhando com Deus, mesmo em meio aos infortúnios da vida. Muitos cristãos atualmente, cansados das falácias de muitos pastores, apóstolos, bispos, homens e mulheres que usam o nome de Deus, prometendo um mundo maravilhoso para quem segui-los, para quem se tornarem membros de suas igrejas, acabam desistindo de caminhar com Deus. E cada vez temos mais cristãos não praticantes, cristãos sem igrejas, homens e mulheres que dizem crer em Deus, mas que não acreditam mais na igreja. A verdade é que estas pessoas creem em Deus, mas não conseguem mais crer num Deus pessoal, que deseja se relacionar com elas. E isto se deve, porque pregaram para elas um Deus estranho, um Jesus não bíblico. Elas criaram uma expectativa de Deus e de Jesus através das pregações destes lobos, que não alcançada, a levaram a se distanciar das igrejas e também do Jesus verdadeiro da Bíblia. E o problema não está em Jesus, mas na crença que elas possuem de Jesus, ensinada por estes falsos pregadores da palavra. Estes mercenários da religião iludem os fiéis com testemunhos falsos, na sua grande maioria. Eu acredito que de cada 100 milagres anunciados por eles, 3 são verdadeiros. Aí eles utilizam da minoria e dos falsos testemunhos para manobrar a maioria e mantê-los refém de uma expectativa não prometida por Deus. Aprisionam seus fiéis na mesma ilusão que muitos doentes viviam ao redor do tanque de Betesda, esperando que um anjo
balançasse aquelas águas. Mas só um doente foi curado ali por Jesus. Dessa forma, estes homens se enriquecem da dor e do sofrimento alheio. Usam da fé para se enriquecerem e, uma vez ricos, dizem que Deus os tem abençoado, que possuem a unção da prosperidade, mas de fato estes homens não conhecem a Deus. E se você está pensando em desistir de trabalhar com Deus, de permanecer na fé em Cristo Jesus, por causa das muitas adversidades, ou por causa das mentiras destes lobos da religião, não faça isso. Preste atenção na continuidade desta história. Vendo o carcereiro o trabalho excelente que José prestava-lhe, confiou todos os prisioneiros e tornou-o responsável por tudo no cárcere. Deus fez com que José caísse na graça do carcereiro, assim como tinha caído na graça de Potifar. José não sabia, mas grandes coisas estavam por vir na sua vida, a partir daquele cárcere. Grandes coisas iriam acontecer naquele lugar chamado Egito, a partir do seu trabalho com Deus. Assim também creio que grandes coisas irão acontecer em sua vida e em nossa igreja a partir de você e de mim. Grandes coisas irão acontecer na cidade de Itapevi, através do nosso trabalho com Deus.